Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 27 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta sexta-feira nós vamos dar sequência em Jó. Hoje vamos falar de Jó capítulo 4 e também capítulo 5. Eu quero ler o texto aqui que pode resumir muito bem esses dois capítulos e depois a gente vai conversar um pouco sobre o conteúdo desses capítulos. Então, o texto que dá base é Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Jó 4, 7 e 8. Diz assim: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal, semeia maldade. Isso também ceifará. Bom, esse é o texto base, né? E ele parece um texto aí muito bom, por sinal, e é bom. Mas daqui a pouco a gente vai ver onde está o problema nesse texto e em outros textos aqui desses dois capítulos de Jó. Tanto Jó 4 como 5. O ponto aqui é entender que os amigos de Jó vão falar agora. O primeiro deles a falar é Elifaz, provavelmente por ser o mais velho, né? Tinha essa questão muito forte lá no Oriente Antigo. E Elifaz, então, é o primeiro a falar. E a tese dos seus amigos, a tese daqueles amigos de Jó é a mesma. Os inocentes, eles não podem sofrer. O inocente não sofre. A ideia deles é, se você está sofrendo, você não é inocente, você está pecando. Portanto, o sofrimento de Jó, na cabeça ali dos amigos de Jó, o sofrimento de Jó tem o propósito de colocar o ofensor, no caso, o próprio personagem, de volta no caminho da retidão. Para isso, ele vai montar aqui todo um discurso. Ele começa, por exemplo, lá no versículo 2, pedindo Jó paciência. É isso mesmo, olha o que ele fala aqui. Jó 4:2, a gente vai falar aqui agora a partir desses capítulos, tá? Ele diz assim: se alguém aventurar-se a dizer uma palavra, isso tirará sua paciência? Então ele já começa dizendo o seguinte: Jó, você está muito impaciente. E tem alguma coisa que deixa alguém mais impaciente do que dizer que ele não tem paciência, né? Então ele já começa ali cutucando e cutucando muito forte, dizendo: Jó, você está muito impaciente, você está muito nervoso, calma um pouco o coração, né? Depois ele sopra, né? Tem aquela história de morde a sopra. Depois no versículo 3 até o 6, ele vai admitir a conduta exemplar de Jó. Olha aí o versículo 3, pense bem, você ensinou a todos, fortaleceu mãos fracas. E aí ele vai discorrendo ali sobre vários elogios a Jó, né? Aquela história de eu vou agora aqui jogar você para cima, né, Jó? Contudo, depois, né, agora ele vai morder, acusa Jó de não ouvir seus próprios ensinos. Olha o que ele diz aí no versículo 5. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima, ele fala. Jó, você ensinou tanta gente. Agora que você precisa do que você ensinou, você desanima. E aí ele entra no que pode ser considerado aqui o centro do seu pensamento, que são os versículos 6, 7 e 8, aquele inclusive que a gente leu, né? Qual que é o centro do pensamento de Elifaz? Ninguém sofre injustamente. Se você está sofrendo, tem alguma coisa aí, você precisa investigar, né? Vou ler novamente aqui, porque esse é um texto muito importante. Vou ler até inclusive do 6, que fala assim: sua vida piedosa não inspira confiança a você? Ou seja, Jó, se você é tão piedoso assim, você não deveria estar mais confiante? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? O que ele começa dizendo? Jó, sua vida piedosa, sua vida irrepreensível não te dão esperança? Olha, se não te dão esperança, tem alguma coisa errada, né? Versículo 7, reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado,
Quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Então esse é o centro do pensamento aqui de Elifaz. E o que ele vai fazer agora para poder comprovar que o que ele está falando aqui é verdade? Ele vai relatar um sonho. E isso aqui é uma estratégia muito comum. Ele vai dizer o seguinte, ele vai tentar dar peso espiritual ao que ele vai dizer. Eu sonhei com isso, o Senhor me falou, Deus me deu uma visão, o Espírito Santo me revelou, né? Foi exatamente isso que ele faz aqui. Ele faz é ótimo, né? É exatamente isso aqui que ele faz a partir do verso 13, olha aí. Em meio a sonhos perturbadores de noite, ou seja, quando ele estava ali dormindo, sonhando, ele tentou dar peso, né, espiritual ao que ele vai falar. E ele vai usar muito isso aqui, tá? Ele vai do versículo 13, o sonho dele, ele cita anjos, né? Um sonho assim bem espiritualoide mesmo, né? Bem místico, que é algo que acompanha muito, às vezes, aí, a vida de muitos crentes. Ele vai até o 21, ou seja, o restante do capítulo 4 todo, ele se dedica a falar do seu sonho e tentando dar peso espiritual ao que ele estava dizendo. Depois disso, ele não satisfeito, ele vai agora usar outra ferramenta muito comum, o exemplo pessoal. Olha aí, agora já o capítulo 5, ele vai dizer a partir do verso 3, ele vai falar assim, eu mesmo já vi um insensato lançar raízes. Então, quer dizer, agora ele vai falar, bom, eu dei peso espiritual para a minha tese é de que se você é inocente, você não poderia estar sofrendo, então você é culpado aí de alguma coisa. Para isso, eu lanço mão de um sonho que eu tive, mas não satisfeito, eu também vou lançar mão da minha própria experiência. E, por fim, o último que ele vai chamar para comprovar sua tese é a teologia, é o versículo 17. Ele vai usar uma boa teologia de maneira errada, que é o versículo 17. Ele diz assim, como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Isso aqui é verdade? É. Lá em Hebreus, inclusive, a gente vai ter isso. Só que ele está aplicando de maneira errada. Então, o nosso amigo Elifaz aí, né, lança mão de uma série de argumentos para comprovar sua tese. A tese dele é de que ninguém sofre injustamente. Se você está sofrendo, a culpa é sua, você deve ter algum crime que você cometeu. E para comprovar isso, ele lançou mão do misticismo, do espiritualismo, ele lançou mão da sua própria experiência pessoal e ele lançou mão de uma teologia mal feita. Foi exatamente isso que o Elifaz fez. O Elifaz fez é ótimo, né? Eu não consegui arrumar alguma outra frase que melhore isso aí. Bom, o conselho de Elifaz evidencia que, primeiro, o sofrimento pode acontecer, o sofrimento pode acometer pessoas inocentes, tá? Eu usei aqui inocentes porque a gente sabe que todos nós somos pecadores em um mundo caído, resgatados pela graça de Deus. Então, no fundo, não existem inocentes. Mas, no ponto de vista aqui do amigo de Jó, inocente é porque ele estava tentando encontrar ali algum crime, algum pecado que Jó pudesse ter cometido, tá bom? Então, só para diferenciar essas duas coisas aqui. Mas uma coisa que o ensino desse homem pode nos ajudar é entender que sim, eu e você podemos sofrer mesmo sendo inocentes, mesmo sem nenhum pecado aparente, mesmo sem nenhuma grande causa por trás, né? Isso é importante. Por quê? Porque isso aqui exclui a chamada lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Essa lei de ação e reação, ela foi uma lei inicialmente filosófica para tentar explicar os eventos da natureza, os eventos humanos, enfim, físicos, né? Mas depois foi usado e muito bem disseminado pelo espiritismo no Brasil e em vários lugares do mundo. A ideia de que tudo que eu faço tem um correspondente à frente. Então, se eu faço mal, tem um correspondente mal à frente.
Se eu faço bem, tem um correspondente mal. Se eu faço bem, tem um correspondente bem à frente. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina a lei de causa e efeito. O que a Bíblia ela ensina? Ela ensina duas coisas. Primeiro, que os comportamentos e atitudes humanas podem sim trazer consequências dolorosas. Por exemplo, e aí é a lei de Deus quando ela diz o seguinte, que aqueles que roubam vão ter que pagar pelo seu crime, por exemplo, pela justiça comum. Então, se você assaltar aí um lugar, você vai ser preso, né? Se você matar alguém, você vai ser preso e condenado justamente pelo seu crime. Ou seja, a lei ela vai abarcar comportamentos e atitudes humanas, mas não espirituais. Espiritualmente falando, nós entendemos que Deus é soberano e Ele vai agir de acordo com a vontade dEle. Ele vai agir de acordo com os planos dEle. Então, nesse caso, se Deus é soberano e vai agir de acordo com os planos dEle, não existe lei de causa e efeito, inocentes podem sofrer. E isso explica o fato de que, às vezes, mesmo com tudo certo, você vai enfrentar dificuldades na vida. Por quê? Porque Deus é soberano e os planos dele são, como eu disse ontem, para a própria glória dele, e esses planos podem envolver o meu ou o seu sofrimento, ainda que isso seja muito difícil de admitir, essa é a verdade. Segunda evidência que esse conselho de Elifaz nos traz é que a Bíblia pode ser usada de maneira inconsequente. O que eu quero dizer aqui é que teologia mal interpretada ou mal aplicada pode trazer danos irreparáveis. Eu costumo dizer que hermenêutica torta, a aplicação é incorreta, né, ou danosa. Se você faz uma hermenêutica errada, se você interpreta o texto errado, você vai aplicar ele de maneira errada. Então, a lição aqui é: eu preciso fazer uma boa interpretação do texto bíblico. Alguns irmãos vão dizer, pastor, então tudo que está aí em Jó 4 e 5 tem que ser descartado? Não. Muita coisa que está aqui em Jó 4 e 5 é boa coisa. Por exemplo, o texto que nós lemos aqui do versículo 17, capítulo 5. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Isso aqui é teologia pura. Isso aqui é coisa boa. Isso aqui é ensino bíblico. Só que a aplicação que o Elifaz está fazendo é muito ruim. Ele está aplicando isso no momento errado, para a pessoa errada. Então, o ensino aqui, o ponto aqui é dizer que a Bíblia pode ser usada de maneira inconsequente. O oposto também é perigoso. Por exemplo, alguém em uma vida de pecado e você dizer para ele que ele é inocente, que o sofrimento dele não tem a ver com o seu pecado, você pode estar trazendo para aquele irmão ali um ensino equivocado. Ou se você tem um irmão que está passando mesmo pela disciplina de Deus e você diz que isso não é disciplina de Deus, você está aplicando mal a Bíblia. Então, a Bíblia é uma nossa única regra de fé e prática, mas nós precisamos ter temor e tremor ao utilizar a palavra de Deus, fazendo boa interpretação, usando ferramentas saudáveis na interpretação das Escrituras. Então, cuidado, porque, aquele velho ditado, nem tudo que reluz é ouro. Então, você precisa ter cuidado com o que você ouve, porque aquilo pode estar mal aplicado. Aqui nós temos um caso clássico disso. Nos capítulos 4 e 5 de Jó, tem muita boa teologia, mas o indivíduo está fazendo uma péssima aplicação. E o terceiro ponto aqui é: cuidado com o conselho dos amigos de Jó. Se o conselho de Elifaz pode ensinar alguma coisa, é cuidado com o conselho do amigo de Jó. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com os conselhos que a gente escuta. Às vezes nós não levamos em conta a fonte do conselho, nós não analisamos às vezes a vida da pessoa que está aconselhando, desprezamos bons conselhos porque eles não falam aquilo que a gente quer, né? Então, seja um bom ouvinte, né? Ouça os conselhos, pondere com calma,
ouça os seus pais em alguma medida, né? Porque os pais têm ali um aspecto importante que é o amor. Ouça pessoas próximas de você, escute conselhos, não seja então fechado assim, então neutro para conselhos, escute conselhos, conselhos são boas coisas, então escute conselhos, mas cuidado com os conselhos do amigo de Jó. Pondere sobre conselhos para você não ficar ouvindo aí aquilo que só você quer. E outra coisa, né? Cuidado para você não ser um amigo de Jó, né? Cuidado para você também não ser um conselheiro ruim. Não seja tão ansioso para dar conselhos. Dar conselhos é uma coisa boa, mas é uma coisa séria. Se você não tiver certeza do que você vai falar, não fale. Se você não foi designado para falar aquilo, não fale. Então, cuidado para você não ser um amigo de Jó. Não seja apressado em dar conselhos, porque você pode trazer prejuízos irreparáveis para pessoas. Olha aí esses amigos de Jó, né? O Senhor, ele interviu muito bem, mas eles perderam a oportunidade de ficar calados, né? Então, se você não tem convicção, não tem certeza, não aconselhe. E outra, cuidado com os conselhos que você ouve, para você não ficar ouvindo aí conselhos dos amigos de Jó. Tá certo? Bom, moral da história, já para a gente ir concluindo, o sofrimento é uma oportunidade de buscar o Senhor e de confiar nos seus planos. Lembrando que o contexto aqui é um contexto de sofrimento e em meio ao sofrimento, às vezes a única coisa que a gente vai poder fazer é buscar ao Senhor e confiar nele. Não há muito o que fazer. Às vezes não ficar tentando aí encontrar pelo em ovo, né? É aquela expressão de tentar ficar encontrando explicações. E esse é o desafio, a aplicação final, o desafio do Léo para essa sexta-feira. Se você está sofrendo, fuja das respostas fáceis e rápidas. Então, tá no meio do sofrimento, normalmente a gente tem uma resposta mágica para aquilo ali. E nem sempre é assim. Talvez você está passando pelo sofrimento nessa manhã e talvez você entrou aqui ou você está assistindo esse devocional depois e você está sofrendo, você veio em busca de respostas rápidas, talvez a resposta não vai ser tão rápida assim, não vai ser tão fácil. Então cuidado, né? Fuja disso. Nem sempre as coisas são tão simples ou tão fáceis quanto parecem. Pastor, e o que eu faço então, mesmo não tendo respostas? Busque o Senhor, busque a Deus, busque a palavra dele, busque consolo nele, no caráter e na natureza dele e confie nele. Confie que a sua vida está nas mãos dele, é o melhor que você pode fazer nesse momento. Tá certo, meu povo? Bom, acho que já podemos orar, né? Porque o tempo urge. Como eu gosto de fazer toda sexta-feira, gosto de encerrar o nosso devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.